capítulo 4 de Tiago. Nós estamos aí falando sobre o porquê dos fracassos, o porquê de tantos fracassos, né? Se Deus diz que nós somos o povo mais que vencedor, por que nós temos vivido, experimentado tantos reversos? Versículo de número 7, é a sétima mensagem, versículo de número 13 em diante. Diz a palavra de Deus: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos, e teremos lucros. Versículo 14: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instantes e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Não estou quase nada, filho. Nós temos pregado sobre este assunto tão importante e que tem falado profundamente aos nossos corações o porquê de tantos fracassos. Essa já é a sétima mensagem sobre esse tema. Muitas vezes parece que não há explicação para tudo aquilo que está vindo sobre a nossa vida. Parece que não há explicação para tudo aquilo que estamos vivendo. As dificuldades se avizinham da nossa vida, se tornam moradores ao lado da gente. Mas a Bíblia tem resposta e pode muito bem nos ajudar nesta noite. E eu creio que Deus vai falar conosco de uma forma muito clara, em nome de Jesus. Vamos lá em Juízes. Juízes, é depois de Josué, capítulo de número 4, inteiro, tá? De 1 a 24. É uma história que continua no capítulo 5, mas nós vamos parar no 4 mesmo. É uma história que tem muitos nomes, muitos componentes. A servidão sobre Jabim, rei de Canaã. E no versículo 4, subtítulo: Débora e Baraque livram-nos. E lá no 17, Jael mata Cícera. Então são nomes que a gente vai ter que dar uma explicação a esses nomes, e é isso que hoje o Senhor vai falar conosco. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Císera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abiloão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhes: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon,
e farei ir a ti para o ribeiro Quizon a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zaananim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoam, tinha subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Arosete a Goim, para o ribeiro Quizon. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele, e o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros, e a todo o seu exército a fio de espada, diante de Baraque. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos de Arosete a Goim, e todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, sem escapar nenhum, nem sequer um. Porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, queneu. Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse mais: põe-te à porta da tenda, e há de ser que se vier alguém e te perguntar: há aqui alguém? Responde: não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. Eis que, perseguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: vem e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Sísera jazia morto, e a estaca na fonte. Assim Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Aleluia! Esse é o texto, é a história dessa libertação, né? Porque uma história de libertação só acontece quando há o domínio do inimigo. Ninguém é liberto se não houver o domínio do inimigo. Estaremos falando de como vencer o inimigo que tenta de todas as formas entrar na nossa casa, entrar na nossa família. Falaremos das alianças erradas que muitas vezes atingem o nosso lar e, por consequência, toda a nossa família. Quando falamos de alianças erradas, queremos falar de tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus e pode estar sendo realizada, tanto pelo marido, como pela esposa, como pelos filhos, os parentes, por amigos e por vizinhos. Na realidade, é uma porta aberta para o mal entrar na nossa casa. Hoje estaremos exaltando a ação de uma mulher, e o exemplo desta mulher deverá ser seguido por todos os filhos de Deus que ouvirem esta mensagem. Muitos nomes temos neste texto.
E eu quero deixar aqui uma lista do que eles representam, né? O primeiro que fala é Eude. Quem era Eude? Eude era juiz em Israel. E através da sua vida, Israel ficou livre da servidão de Eglon, rei dos Moabitas. E através desta vitória, o Senhor deu a Israel grande livramento e 80 anos de paz. Versículo 30 do capítulo anterior diz: assim foi Moabe subjugado naquele dia, sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz 80 anos. Você imagina o que é 80 anos? Durante 80 anos aquela terra ficou em paz. Você sabia que o povo de Deus não valoriza o tempo de paz? Você pode falar para o teu irmão que está do teu lado: valorize a paz do Senhor na tua vida. Aleluia! Nós precisamos valorizar o tempo de paz em nossas vidas. É no tempo de paz que levantamos os muros. É no tempo de paz que edificamos a nossa casa. É no tempo de paz que construímos torres, portas e ferrolhos. É no tempo de paz que necessitamos buscar a Deus. É no tempo de paz que iremos prosperar. Você sabia disso? A prosperidade se dá exatamente no tempo de paz. É no tempo de paz que estruturamos o nosso exército. Segundo Crônicas, vamos lá em Segundo Crônicas, no capítulo 14. É um texto muito conhecido. Versículos de 1 a 8. Abias descansou com seus pais. Então, se perguntarem a você qual foi o rei que criou Asa, esse rei chama-se Abias. As pessoas pensam logo que Asa nas costas, né? Mas não, o filho deles se chamava Asa. Então, o rei que criou Asa chama-se Abias. E o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. Há quanto tempo você tem vivido a paz do Senhor na tua vida? Faça como Asa. Asa dá o exemplo. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos. Olha, a primeira coisa que ele fez foi derrubar os altares dos deuses estranhos. O que tem tirado da tua vida a adoração a Deus? É isso que Asa começou a fazer. Começou a fazer uma limpeza espiritual em Israel. E ele diz assim, ó: e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Idolatria. Parece que é uma coisa boba no meio do povo de Deus, mas não é não, né? Idolatria é um espírito. A idolatria, Satanás tenta tirar a glória do Senhor para botar a glória do Senhor, a glória que nós devemos dar a Deus em outra coisa. Então nós precisamos nos lembrar disso, que ordenou a Judá que buscasse ao Senhor. Quando nós falamos com a igreja, quarta-feira é culto de oração, é porque nós estamos vivendo a paz. Você vai esperar o que? Vir a perseguição para buscar o Senhor? Começa a pensar na edificação da tua vida, da tua casa, da tua família. Nós precisamos ser exortados o tempo todo. E ele diz aqui, ó: Deus e seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Por isso que nós sempre falamos aqui, a obediência ao Senhor é o recado de Deus para você ser próspero. E ele vem, olha só, edificou, também aboliu todas as cidades de Judá, o culto nos altos, os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Atitudes que mantêm a paz, prolonga a paz. E ele vem, edificou cidades fortificadas em Judá. Olha, começou o quê? A montar uma estrutura, que o inimigo para entrar vai ficar difícil, pois havia paz na terra e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Você sabe quem é que te dá repouso? O Senhor.
Se você não está tendo repouso, não está tendo essa situação de a alma aquietada, tem um hino que diz: aquieta a minha alma, né? Aquieta a minha alma. Então nós precisamos lembrar disso. A quietude da alma do povo de Deus está no Senhor. E ele diz: disse, pois, a Judá: edifiquemos esta cidade, cerquemo-las de muro e torres, portas de ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós. Pois temos buscado ao Senhor nosso Deus, temos-o buscado, e Ele nos deu repouso de todos os lados. Olha, quando você busca a Deus, Deus te dá repouso por todos os lados. Você pode dar um recado para o teu irmão do lado, olha, quarta-feira é dia de buscar ao Senhor em oração. Aleluia! A igreja, o corpo. A ordem do rei era para que Israel fizesse isso. Eu, como pastor desse rebanho, eu digo para você: faça isso, para que você possa ter paz por todos os lados, e essa paz se prolongue. E ele diz: edificaram e prosperaram. Tinha asa no seu exército 300 mil de Judá, que traziam pavês e lança, e 280 mil de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Meu irmão e minha irmã, só para vocês terem uma ideia, 580 mil homens era o exército de Asa. Muito maior do que o exército brasileiro. Muito maior do que o exército argentino. Muito maior, talvez, que juntando todos os exércitos da América do Sul. Para você ter uma noção de como Deus prospera uma nação, quando uma nação se coloca na posição que Deus espera, em nome de Jesus. Amém. O segundo nome que está aí nesse texto de Juízes 4 é Jabim. Quem era Jabim? Jabim era o rei de Canaã. A sede do seu reino ficava na cidade de Azor. Aí vem o terceiro nome, Sísera. Quem era Sísera? Sísera era o comandante do exército de Jabim. Sísera habitava na cidade de Arosete Agoim. Estou só posicionando para você poder entender. Em quarto lugar, esse nome, Arosete Agoim, era uma cidade que ficava ao norte de Canaã. Foi para esta cidade que Sísera se retirou depois de ter sido derrotado por Baraque. O seu nome hoje é El-Aritie. Olha, que nome estranho, né? Que fica à direita do ribeiro de Quizon, que desce pela planície de Gisgel, ao nordeste ou a noroeste de Megido. O quinto nome é Jabim. Jabim já falei, mas vamos ver agora o poderio desse rei. Jabim tinha 900 carros de ferro. 900 carros de ferro, como se fossem 900 tanques. 900 caveirões. É mais ou menos isso. Você imagina aqueles carros de ferro entrando por dentro de Israel. E aquela nós vamos vendo aqui e por 20 anos oprimia o povo de Israel. O povo de Israel se mexia, ele trazia os caveirões e botava em volta. O povo de Israel baixava a guarda. Muitos crentes estão vivendo isso. Estão abaixando as suas guardas, não estão mais levantando as suas mãos em direção ao santo de Israel, ao santo chamado Jesus de Nazaré, né? Para poder pedir socorro, porque o nosso socorro vem do Senhor. Fala isso para o teu irmão: meu socorro. Fala para ele: o nosso socorro vem do Senhor. Não pense que o teu socorro está no banco, no gerente do banco. Ele pode te ajudar em algum momento, mas o teu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Agora vem o nome de Débora. Quem era Débora? Durante este tempo, uma mulher era juíza em Israel, uma profetisa chamada Débora. Os juízes tratavam as coisas referentes ao povo de Israel. O que é isso? O povo tinha uma questão, pelo juiz resolver. Hoje nós estamos também assim. Você tem uma questão jurídica, vai diante do juiz resolver. Lá, naquele tempo,
O juiz de Israel era Débora. Débora atendia o povo debaixo de uma palmeira, conhecida como a palmeira de Débora, localizada entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e todos os filhos de Israel subiam a ela em juízo. Você imagina uma questão entre um vizinho e outro? Iam lá resolver. Ah, o meu boi entrou na terra dele, ele matou meu boi, aí ele tem que me devolver. A juíza é que vai resolver, tem lá a lei. É assim que funciona. O juiz não julga da sua cabeça, não, ele julga segundo a lei. Então nós precisamos entender isso. Débora era a representante de Deus. Todos iam a Débora, porque ela era juiz em Israel. Agora vem Baraque. Quem é Baraque? Débora teve uma revelação do Senhor e mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe que o Senhor deu ordem para que ele, Baraque, fosse até o Monte Tabor e levasse com ele 10.000 homens de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Você imagina você receber do Senhor uma tarefa de libertar um povo, ou receber uma tarefa de libertar uma vida. Será que você está preparado para essa tarefa? Será que Deus chamar você para uma libertação, você estaria pronto, ou seria como Baraque? Só vou, pastor, se o senhor for. Só vou, Senhor, se a líder, né, de oração for. Só vou se a irmã tal for, se o irmão tal for, se o pastor tal for. Meu irmão, a glória não foi de Baraque. Por quê? Porque ele não estava preparado. Quando você está preparado, você enfrenta qualquer situação em nome do Senhor. Em nome do Senhor, você enfrenta. Pode ser a situação mais difícil. Você pode enfrentar o gigante 10 vezes maior do que você, mas o Senhor te dá vitória. A prova disso está na vida de Davi. Aquele gigante menosprezou e levou uma pedrada. Lance a pedra, que é Jesus, na cabeça do gigante. Em nome de Jesus, sai! Não tenha medo de enfrentar as libertações. Não tenha medo de enfrentar as lutas. Quando Deus chama, Deus garante. Você imagina a quantidade de carros de ferro? 900. Ele com 10.000 homens. Eu acho que se botar os 900 de lado assim, passar por cima do exército, vai passar por cima. Não fica ninguém vivo. Mas Deus deu vitória. Deus deu vitória. Mas ele disse, só vou se você for. Né? Surgem novos personagens nessa história. Naphtali, um dos filhos de Jacó com Lia, que era irmã de Raquel e que foi dada a Jacó por seu pai Labão, por ser a mais velha. E Zebulon, um dos filhos de Jacó com Bila, serva de Raquel, que foi dada a Jacó pela própria Raquel por causa da sua esterilidade. Muitas vezes a nossa esterilidade, nós acabamos perdendo bênçãos. A vida de um cristão não pode ser estéril. A vida de um cristão não pode ser estéril. O estéril que eu estou falando é com a obra de Deus. Se eu perguntar, eu não vou perguntar para não expor, mas se eu perguntasse quem aqui já expulsou um demônio, quem aqui já orou por um enfermo, quem aqui já fez a obra de ganhar uma vida para Jesus, meu irmão, são coisas simples na obra de Deus. São coisas simples na obra de Deus. Nós precisamos estar disponível para podermos fazer a obra de Deus. Deus queria usar o seu povo. É assim que Deus trabalha. Ele usa o seu povo, Ele usa os seus filhos.
Quem é filho de Deus, levante a mão e diga amém. Amém. Aleluia. E como filho de Deus, fazemos parte do exército de Deus. Você é um soldado de Cristo. Você pode achar que não, mas a Bíblia diz que há uma farda para nós vestirmos. Há um armamento para o povo de Deus, para os soldados de Cristo. Há um capacete para a tua vida. Há uma espada para ser colocada nas tuas mãos. Há sandálias para botar no teu pé. Há cinto para poder ajustar a tua veste, para você poder ser adestrado pelo Senhor. Deus chama a sua igreja à batalha. Deus quer nos usar para destruir as obras do inimigo. Foi para isso que se manifestou o Filho de Deus. Você precisa se manifestar também. Jesus já se manifestou, agora é a igreja que tem que se manifestar. Mas pastor, isso aí não é obra para mim, isso aí é obra para os pastores, isso aí é obra para os mais valentes. Meu irmão, não é não. Deus deu poder à igreja. Deus te deu poder para expulsar demônios, para curar enfermos, para falar em novas línguas, para pegar em serpentes. Deus deu poder. Mas o que você tem nas mãos? Tem que segurar o diabo, filho. Se soltar, ele morde. Quando Deus fala que nós pegaríamos em serpente, é porque você tem o domínio sobre ela. Ela está com a cabeça aqui, mas ela não pode fazer nada. Em nome de Jesus, ela não pode fazer nada. Não solte a serpente, não dê lugar ao diabo. A Bíblia diz isso. Então nós precisamos nos lembrar disso. Vamos voltar para Baraque. Quem era Baraque? Baraque era um descendente de Naphtali. Muitos o intitulam como Baraque, o covarde. E por que covarde? Porque após ser convocado por Débora, disse: só irei se você for comigo. Se você não for, eu também não irei. Foi em consequência dessa afirmação que Baraque foi privado da honra da investida contra o inimigo. Você está pensando que é fácil você se disponibilizar para enfrentar Satanás e seus demônios? Não é, mas você tem que ir. A ordem é de Deus. Fala para o teu irmão, a ordem é de Deus. A ordem é de Deus. Deus é que deu a ordem, meu irmão. Não foi pastor, não. Amém, Jesus. A primeira vez que um demônio se manifestou numa oração minha, foi um susto que eu levei. Porque é espírito, você não vê. Você bota a mão e vai orar. Daqui a pouquinho cai, o demônio manifesta. Você vai fazer o quê? Expulsar em nome de Jesus. Foi a primeira vez. Cair dentro. Cair dentro. Sabe o que aconteceu? Libertou. Quando você cai dentro em nome do Senhor, a libertação vem. Mas o problema é que a gente fica em volta. Fica tentando resolver os problemas espirituais com soluções materiais. Você pode falar pelo menos comigo assim, contra o diabo, só o nome de Jesus. Amém? As obras dele precisam ser destruídas. Foi em consequência desta afirmação que Baraque foi privado da honra da investida contra o inimigo. O Senhor entregaria o famigerado Sísera nas mãos de uma mulher chamada Jael. Lá em Juízes 4:8 está lá escrito: então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Deus preparou tudo para que Baraque fosse bem sucedido. Deus preparou tudo para a tua vitória, para a minha vitória. E por que ela não chega? Porque nós recuamos. Nós não queremos enfrentar a obra de Deus como deve ser enfrentada. Eu me lembro a primeira vez que eu fui pregar numa rádio. Cheguei naquela rádio, não conhecia, novo, eu era diácono. E só tinha pastores e presbíteros. A rádio estava assim de gente.
E eu fui colocado no meio daquela turma para poder falar do amor de Deus. E agora fala, perdão, já era pastor, mas eu era novinho como pastor. E aí, meu irmão, o programa todo era assim, ó, meia hora de programa falando assim: ô irmão, um abraço aí pro João da padaria, um abraço aí pro João da papelaria, um abraço aí pro fulano da papelaria, fulano disso, fulano daquilo, ó, vendedor de sorvete, um abraço para você, tô lembrando de você, porque tudo isso eles pegavam dinheiro. Eles pegavam o dinheiro dessa tua, vou falar do teu sorvete, vou falar da tua papelaria, vou falar do teu armazém, vou falar do teu boteco, vou falar. Meu irmão, eles ganhavam dinheiro de tudo quanto era lá. Aí deram uma oportunidade para que eu pudesse falar. Eu estava sentado, mas aqui embaixo era assim. Era assim, tremia tudo. Eu botei o microfone e dei a mensagem de 5 minutos. Começou a chover telefonema. Se eu me acovardasse, aquelas vidas não ouviriam. No próximo programa, próximo sábado, eles me deram o dobro do tempo, 10 minutos. No terceiro sábado, eles me deram 15 minutos para me pregar. Aleluia. Acredite no que eu estou falando, que é verdade. Sabe o que aconteceu? Todos aqueles pastores se levantaram contra aquela pessoa que estava à frente do programa. E os telefones não paravam, tocando o telefone o tempo todo, dizendo que Deus falou com eles, Deus falou com eles, Deus falou com eles. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Sabe o que aconteceu? Nunca mais fui lá. Nunca mais fui convidado. Houve uma pressão. Talvez você tenha parado de fazer a obra por causa de pressão. Eu não tinha domínio sobre aquele programa. Mas aquele homem tinha. E ele cedeu por causa da pressão. E sabe o que acontece? Quando a pressão vence, as vidas não são abençoadas. Você pode dizer comigo: quando eu não faço a obra, eu elimino a bênção de Deus na vida das pessoas. Não precisa nem diabo, a tua própria vida elimina. Porque o diabo rouba. A parábola da semeadura fala que a ave vem e come. Rouba o que foi semeado. Se você não quer semear, você mesmo está fazendo o papel da árvore. Você está tirando a possibilidade da bênção vir sobre as vidas. Aleluia. Deus preparou tudo para que Baraque fosse bem sucedido. Eu já falei, mas eu volto a afirmar. Débora disse para Baraque que ele, o Senhor, faria com que Císara, o comandante do exército de Jabim, rei de Canaã, fosse até este monte. Quer dizer, quem ia levar, olha só como é que Deus prepara. Pega o exército de Israel e fala para ele: vai para o monte, eu vou levar lá o inimigo e vou te entregar todo ele na tua mão. Você está pensando que é por causa da tua sabedoria? Por causa dos teus dotes? É porque Deus preparou a tua vitória, igreja. Deus preparou a nossa vitória. Mas não podemos colocar nunca a glória para nossas vidas. Nunca. Deus não divide a glória. Deus não divide a glória. E ele levou o rei de Jabim, rei de Canaã, o rei Jabim, rei de Canaã, até o monte Tabor, com todos os seus carros, olha, o exército dele, tudo que ele confiava, e todo o seu exército, e completa ao Senhor dizendo que entregaria tudo isso nas mãos de Baraque. Deus já fez a promessa dele. Ontem eu vi uma mensagem tremenda na inauguração da Assembleia de Deus do BX. Então, uma tremenda de uma palavra. O Deus que não mente, o Deus que não pode mentir, faz as promessas. Está lá em Tito. Não é o Deus de promessas que não mente. É o Deus que não mente que faz as promessas.
Então, coisa tremenda, aquele pastor, como foi usado aquele pastor da Assembleia de Deus do Lins. E ele falou à igreja: se você não se sujeitar à ordem de Deus, aos princípios de Deus, Deus troca. A promessa vai se cumprir realmente, mas não com você. A promessa era para Baraque. E quem levou a glória? Israel. Nós vamos falar dela daqui a pouquinho. Nós precisamos entender que Deus é um Deus que não mente, também é um Deus de princípios. Não burle os princípios de Deus, senão Deus se tira do caminho. É assim que ele faz. Mas que Deus maldoso é esse? Não, é Deus de princípios. Agora surge mais um nome nessa história, a cidade de Quedes. Quedes era uma das cidades refúgio para o homicida. Vamos entender um pouquinho mais sobre este assunto, sobre essa ação dessa cidade chamada cidade refúgio. A lei de Deus expressa no Antigo Testamento a respeito da santidade do sangue, que era bem explícita. O derramamento de sangue humano poluía a terra. Se lembra de Abel? O sangue dele clama. Esses homicídios todos, o sangue clama. Então, no povo de Deus, quando acontecia um assassinato, um derramamento de sangue, lá entre o povo de Deus, ele só podia ser expiado, aquele sangue que foi derramado, através de um vingador do sangue. Agora, se aconteceu um acidente, você está passando debaixo de uma construção e o martelo cai lá por acidente e cai na tua cabeça e te mata. Aquele homicida, aquele que deixou cair essa ferramenta, ele tem a cidade de refúgio. Ele vai lá para a cidade de refúgio e se protege até a morte do sumo sacerdote. A palavra de Deus fala. Ele podia encontrar proteção e asilo contra o vingador do sangue. E essa cidade protegia ele do vingador do sangue. Quedes era uma dessas cidades. E Débora foi com Baraque. E Baraque agora convoca 10.000 homens de Naphtali e Zebulon para a batalha. Agora surge a figura de Éber. Olha quantos nomes, quantas pessoas envolvidas nessa história. Quem era Éber? Éber era um queneu. Éber tomou uma decisão de armar as suas tendas longe do seu povo e escolheu a cidade de Quedes para ali habitar. O povo queneu era o povo do qual fazia parte o sogro de Moisés. Muito pouco se sabe a respeito desse povo. O momento tão esperado estava chegando, o encontro entre Sísera, comandante do exército rei Jabim, e Baraque, juntamente com Débora. E Sísera vem com tudo o que possuía de armamentos e soldados. Você sabia disso? O inimigo, quando ataca o povo de Deus, ataca com tudo. Não brinque com o mundo espiritual. Você pode falar para o teu irmão: não brinque, meu irmão, com o mundo espiritual. As pessoas pensam que a coisa é simples. Não é simples. Não mude princípios de Deus, porque quando mudamos princípios de Deus, acontecem situações complicadas. Juízes capítulo 4, versículos 14 em diante, diz assim: então disse Baraque, Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor e 10.000 homens após ele.
E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros, e a todo o seu exército a fio de espada, diante de Baraque. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arosete Agoim. E todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um. Deus deu uma vitória tremenda a Baraque, uma vitória completa, mas o comandante fugiu. E para onde fugiu o comandante do exército, rei de Canaã? É o que nós veremos agora em Juízes 17, versículo 17, 4:17 diz: porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael. Como diz aí o nosso irmão Luiz, salvou. Vou dar um beijinho nessa flor. Não é assim que ele fala? Porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber, queneu. Surge agora mais uma figura nesse texto, talvez a pessoa mais importante em toda essa história: Jael. Jael era a esposa de Eber. Eber tinha uma aliança com o rei de Jabim, rei de Canaã, que reinava na cidade de Azor. Sísera sabia disto. Você sabe que o mundo espiritual sabe quem é que está aliançado a ele. Quando você faz uma bobagem espiritual, o mundo espiritual sabe que você é dele. É lá, na tua casa, no teu lar, que ele vai buscar refúgio. Você está entendendo o que o pastor está falando, meu irmão? Nós temos que ter muito cuidado. Como o pastor pregou hoje, é um lar. Nós temos que ter muito cuidado com a nossa casa, com a nossa família. E ele foi procurar refúgio onde havia aliança com o seu rei, justamente na casa de Eber. Jael sabia desta aliança de seu marido e o rei de Canaã. Jael sabia desta aliança. Isto fica bem claro na recepção ao comandante Sísera. Você sabia disso? O inimigo busca refúgio na casa que tem aliança com ele. Versículo 18 diz isso: saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. O versículo seguinte diz: então ele lhe disse: dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. A água simbolizava a maneira amistosa de alguém receber uma visita em sua casa. Quando você recebia alguém com água, você estava dando àquela pessoa boas-vindas. A água simboliza pureza, simboliza purificação. Aquilo que Deus condena nunca será purificado. Você pode dizer essa frase comigo? Aquilo que Deus condena nunca será purificado. Jael não deu água a Sísera. Sísera recorre a ela e solicita exatamente isso: me dá água, porque a água é boa-vinda. Eu estarei protegido nessa casa. Eu estarei o quê? Cuidado nessa casa. O inimigo queria ser bem recebido naquela casa. Versículo 19 diz: então ele lhe disse: dá-me, peço-te, um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber, e o cobriu. Segunda João, segunda epístola de João, versículo 10 e 11. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis a boas-vindas. Ela não deu boa-vinda para ele. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice com as suas obras mais. Ela, ao invés de água, lhe dá leite. Parece que ela o recebeu bem em sua casa, dando-lhe leite.
Leite Ninho está numa promoção aí, né? Mas lembre-se de que a maneira de receber uma pessoa bem na sua casa era concedendo-lhe água e até lavar-lhe os pés. João 13, 14. João 13, 14. Diz assim: ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Mas ela deu leite. Ela não estava recebendo aquela pessoa com boas-vindas. Jael não deu boas-vindas a Císera, comandante do exército inimigo do povo de Deus. Não dê água aos enviados do diabo. Vou repetir: não dê água aos enviados do diabo. Jael não apoiava o erro do seu marido. Jael não apoiava o erro do seu marido. Não diga amém a tudo. O que mais se vê nos dias atuais é crente apoiando alianças erradas. É crente apoiando o pecado na vida dos outros. Heber tinha uma aliança com o rei de Canaã, mas a sua esposa não aceitava aquela aliança. Não aceite as alianças erradas. Não aceite, não apoie o pecado da vida dos outros. A Bíblia diz: não seja cúmplice de mais obras. Disse Jesus em Marcos 9:41: portanto, aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. A água simbolizava as boas-vindas. E Císera dá uma ordem a ela, mas ela não cumpre a ordem de Císera. Versículo 20 diz: e ele lhe disse mais: põe-te à porta da tenda, e há de ser que se vier alguém e te perguntar: há aqui alguém? Responde: não. O diabo vem com propostas. Você está trabalhando e teu patrão diz: ó, se desligarem para mim, diz que eu não estou. É o que ele pediu a Jael. Se alguém chegar aí e diz que eu não estou. A quem você tem obedecido? Ao comandante do reino de Deus? Ou ao comandante do reino do inimigo do povo de Deus? Muitas vezes o inimigo quer nos dar ordens. E pior, muitas vezes obedecemos. Faça como Jael fez. Não obedeça às ordens dos enviados do inimigo da nossa alma. Não obedece. Jael espera aquele homem pegar no sono, pois estava extenuado da luta e lançando mão de um martelo, encrava-lhe na fronte uma estaca, de sorte que penetrou profundamente, penetrou até a terra, e assim morreu Císera. Não importa o que as pessoas da sua família fizeram ou ainda estão fazendo com relação a Satanás. O que eu aprendo com Jael é que a mulher sábia edifica a sua casa. Não importa o que o marido anda fazendo, não importa o que os filhos andam fazendo, mas dentro da tua casa, dentro da tua família, não dê lugar ao diabo. Você pode dizer: a minha casa. Minha casa É abençoada. é abençoada. Aleluia. Glória a Deus. Conserve a bênção de Deus na tua casa. Aleluia. O inimigo não pode encontrar guarida em seu lar. O inimigo não pode receber água no seu lar, na sua casa. Mulheres deste ministério, ouçam o que o Espírito diz esta noite. Assim diz o Senhor: o martelo é a palavra de Deus e a estaca a oração da fé. Jeremias 23, 29 diz: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. Palavra de Deus é martelo.
Ela usou a palavra de Deus. E em 1 Tessalonicenses 5,17 nos diz também: orai sem cessar. A estaca simboliza a firmeza da tenda. É onde a tenda se encontra fixada, firmada. A casa deverá estar firmada em boas estacas. A estaca simboliza a oração da fé. Palavra e oração vencem todas as dificuldades de uma família. Você pode repetir essa frase? Palavra e oração vencem todas as dificuldades de uma família. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Não receba em sua casa os enviados do diabo. Mais tarde, você vai sentir. A bênção de Deus está indo embora. Está chegando a maldição. Não dê boas-vindas aos enviados de Satanás. Iremos com a palavra e com a oração vencer todas as nossas lutas. Amém, igreja? Amém. Baraque, quando chega à casa de Éber, encontra Jael, que lhe sai ao encontro e lhe diz: o que ela fez? Exatamente o contrário que o comandante do exército Jabim deu ordem a ela. Se alguém chegar, não diga que eu estou aqui. Mas ela pegou logo o Baraque e levou ele até ao cadáver de Sísera. Vem e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Sísera jazia morto, e a estaca. O exército havia sido vencido, nenhum ficou. Mas a palavra de Deus destaca o que foi feito por Jael. Porque Jael matou o líder. Matou aquele que comandava. Não importam as pequenas vitórias que conquistamos. Precisamos matar o comandante do exército inimigo. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, os comandantes, igreja. Contra as potestades. Contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. A nossa luta é contra eles, os comandantes do exército de Satanás. Amém, igreja? Amém. Meus amados irmãos, a peleja é contínua. Vamos prevalecer sempre contra os nossos inimigos usando a palavra de Deus e a oração. Você pode dizer: eu vou ser vencedor com a palavra de Deus e com a oração. Aleluia. Martelo e estaca na cabeça do inimigo, em nome de Jesus. Você pode repetir? Martelo e estaca na cabeça do inimigo, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé. Vou convidar o louvor.